Boa noite, gente, boa noite. Eu tô procurando um iconezinho que eu esqueci de colocar o nosso escritinho. Evangelho no Lar, de colocar o título, né, na verdade. E eu não tô achando onde eu posso colocar agora. Eu vou ter que sair para colocar, mas eu não vou sair. Eu tô procurando, eu não vou achar. Tudo bem com vocês? Boa noite. Eita, mais uma semaninha que passou rápido, né, gente? Daqui a pouco a gente tá entrando em fevereiro. Boa noite, tudo bem? Me falem, por favor, se o som estiver muito alto, eu baixo o volume, tá? E vamos que vamos. Mandando aviãozinho pros amigos, pra família. Quanto mais gente fazendo Enzo, quanto mais gente fazendo evangelho, melhor, né? O som tá bom? Porque eu liguei o nosso ventilador ali, então não sei se tá barulho, eu acabo perdendo a noção do barulho, né? E tem alguém aqui, ó, na cadeira do lado, não sei se vocês ouviram, a dona Moana, dando o ar da graça. Gente, vão pegando, falando em dando o ar da graça, dona Moana, vão pegando já a água de vocês para fluidificar, tá? Cada um com a sua garrafinha, cada um com o seu copinho. Não se esqueçam, não coloca uma jarra para todo mundo, evita. Lembra que cada um tem uma necessidade de cura, seja física, moral, espiritual. Os espíritos vão colocar o remedinho que cada um necessita. Então não coloca todo mundo junto, não. Cada um com o seu individual. E pode colocar pro seu pet também, viu? Pro seu gatinho, pro seu peixinho, pro seu cachorro, tá? Pro seu passarinho, pode colocar. Que a espiritualidade vai fluidificar. E já vamos iniciar com a nossa leitura, não estamos perdendo tempo, lógico, né? Mas é pra gente ganhar tempo lá na frente. Espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa, abençoada, que nós, né, estejamos sendo capacitados por Deus em primeiro lugar, por Jesus, pelos espíritos superiores amigos, para que a gente possa passar o que a gente aprende para frente, né? Como a gente vai aprender, como a gente vai falar hoje, para que a gente possa multiplicar os nossos talentos. Então vamos entrar com a nossa leiturinha, já harmonizando o ambiente, tendo a certeza de que a gente já tem os nossos irmãozinhos presentes aqui, com todo mundo. E muitos entes queridos que vêm participar do nosso evangelho para ter esse contato com a gente. Saibam disso, viu, gente? Ninguém tá sozinho. Você pode estar sozinho aí em casa, fisicamente, mas tem bons espíritos do seu lado. Não tenha dúvida disso. Então, eu vou pedir... Deixa eu só passar esqueci de passar um paninho no meu olho. Que eu simplesmente estava aqui e aí eu vejo a dona Celina lambendo meu óculos. A Moana saiu. Eu limpei, mas eu não terminei de limpar. Agora sim. Boa noite, gente. Boa noite para quem tá começando, para quem tá entrando agora. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos no nosso Gotas de Esperança. Aí eu vou pedir para vocês escolherem a mensagem par ou ímpar. Podem escolher.
uma mão cheia sempre, tá? É esse aqui, gente, nosso Gotas de Esperança que eu adoro. Do Lourival Lopes, me perguntaram esses dias, Lourival Lopes, tá? Par, olha lá, par, ganhou. Ímpar, par. O Jair fechou, par, é isso aí, então bora de par. Acho que mais uma vez ganhou o par, né? Semana passada, Carlinha, par ganhou. Tá? Então, se você não pegou sua água, vai pegando, aproveita, enquanto a gente lê a nossa mensagem. Deixa eu só ficar preparada aqui, como eu falei, eu tava limpando meu óculos, que a dona Celina tava lambendo meu óculos. Aí depois, eles tomam banho, né? Quem tem gato sabe, né? Então eles lambem, se limpam, aí eu lambia meu óculos junto, tudo no pacote. Então, o par ganhou, né? Então, vamos lá, o que a espiritualidade reserva pra gente. Mensagem de número 132. Respeite o jeito de ser de cada um. Eles fazem melhor as coisas quando usam o jeito próprio. Você também tem uma maneira especial. Compreenda isso. Desculpe as falhas deles. Alguém não te cumprimentou? Pense que não costuma fazê-lo. É o famoso julgamento, né? A gente já julga a pessoa sem saber o que está passando, o porquê que ela está agindo daquela maneira. Pense que não costuma fazê-lo. Falou muito alto, a pessoa falou muito alto com você? Talvez não escute bem. Não lhe deu atenção? Ele é distraído mesmo. E é legal a gente sempre colocar esses poréns positivos antes da gente julgar, né? Porque a gente também falha com os outros, né? Se a gente for parar para pensar, o que o outro faz, a gente de repente faz de outra forma, de outra maneira. E não por maldade, né? É um momento. Ame-os. Eles são assim. Não sabem ser diferentes. No íntimo, estão pedindo para que os aceite como são. No mais profundo, todos são iguais a você. A gente difere de um irmão, né, seja de quem for, de algumas formas, mas no final tá todo mundo numa batalha, né? Tá todo mundo em busca da melhora. Só que cada um usa um caminho, né? De repente você consegue um caminho mais rápido e o outro não. Mas todo mundo está em busca da melhora. Então, como a gente sempre fala, sem julgamentos, né? Sem por uma qualquer atitude que o outro tenha, que você não taxe o outro para a vida inteira por aquilo que ele fez, por aquilo que ele falou, né? É como ele fala que foi o momento, né? Ele teve uma razão dele para agir daquela forma, para pensar e agir daquela forma. Então sempre tenha esse olhar generoso, esse olhar carinhoso para o outro. É nossa obrigação. É nossa obrigação.
Então vamos entrar para a nossa prece, para a gente já iniciar a leitura do Evangelho. Vou pedir para você fechar os olhos, respira fundo, sente a sua respiração, pensando em amor, pensando em paz, pensando em compreensão, pensando em gratidão. E nesse momento mentaliza a imagem de Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por esse momento de união, esse momento de vibração. Pedir para que sejamos todos encarnados e desencarnados, iluminados e abençoados por essa luz do Evangelho que é tão forte, que a gente possa emanar essa luz brilhante para todos aqueles que estejam precisando, aquela pessoa que você conhece, que precisa de uma cura. Vou pedir em especial aqui para aqueles que sofrem de depressão, ansiedade, transtornos, que sejam atingidos por essa luz e que sejam curados. Agradecemos a espiritualidade que vai harmonizar o nosso ambiente, vai limpar cada canto de desordem, de mágoa, de tristeza. Agradecer a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai realizar os passes. E pedir para os espíritos amigos que a gente seja o tempo todo instruídos pelos ensinamentos, que a gente possa entender cada palavra de Jesus. E assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Amém. Boa noite para quem está entrando agora. Então vamos lá. Então, se você tiver com o Evangelho, a gente está no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, item 13, 14 e 15, mas são itens pequenos, viu, gente? Instruções dos Espíritos, dar-se-á para aquele que tem. Na semana passada, a gente estudou o muito se pedirá àquele que muito recebeu. E isso tudo, gente, nós estamos falando não questões materiais, tá? Tudo questão espiritual, né? A nossa parte moral, as nossas virtudes, tá bom? Que através delas a gente alcança aquilo que a gente deseja aqui na Terra, né? Então, dar-se-á àquele que tem. E são duas passagens da Bíblia, uma em Mateus e outra em Marcos, tá? Primeira de Mateus. E quem vai explicar depois pra gente é um espírito amigo de Bordeaux. Em Mateus: seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? Perguntando para Jesus: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a quem já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas,
porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. São os ouvidos e os olhos espirituais, né? Que a gente tem que aprender a usar. Aí em Marcos: prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais. Porque se dará para aquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Daí vem a explicação do espírito amigo. Eles colocam espírito amigo, né, gente? Porque muitos não querem, a gente não precisa saber o nome deles, quem ele foi aqui na Terra, né? Eles não têm essa vaidade. Então é um espírito amigo. É o que a gente precisa saber. Então ele vai explicar. Dá-se aquele que já tem e se tirará aquele que não tem. Meditai estes grandes ensinos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. É o que a gente fala da parte espiritual, né? Não da parte material. E não a recebeu, senão porque tentou dela se tornar digno, e o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um ímã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Seria a porta estreita, né? Então a gente entende aqui que quanto mais a gente se esforça, como a gente falou na mensagem inicial, quanto mais a gente se esforça, mais a gente ganha, mais a gente se beneficia, né? Ele continua: tira-se daquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se dignou lhe fazer. Homens cegos e surdos. Aqui ele puxa a nossa orelha. Homens cegos e surdos. Não é isso que quer dizer que Deus vai tirar aquilo que a gente conquistou. Abre as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito. Ouve pela vossa alma. E não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. A gente entende que aquela pessoa que olha, que só ouve e enxerga com os olhos da carne é a pessoa materialista, né? É aquela pessoa que não acredita na vida futura. Então, a partir do momento que a gente acredita na vida futura, a gente começa a enxergar, né, as coisas e ouvir, né, o outro de uma forma diferente, né? Vocês já pararam para reparar isso?
Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, Ele mesmo, que pródigo, quer dizer, desregrado, né, e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho do seu pai, de seu pai lhe ganhou, e o que ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. Então, se eu não sei receber aquilo que eu recebo de bom, a culpa não é do outro, a culpa é minha. A culpa não é de Deus, é minha. É seu pai, aí ele pergunta, né? É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? É o que a gente falou agora. Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não. Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias. E que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem. Então, se a gente, mais uma vez, se a gente tem vontade, né, mesmo que a gente tenha errado até aqui, se eu tiver vontade, eu vou consertar o que eu fiz lá atrás. Nada está perdido. Que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade. Que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança. Que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores. Ele falando para nós, coragem, lavradores. Tomai as vossas grades e as vossas charruas. Aqui eu até procurei, charruas é uma peça, resumindo, que rasga, que vai rasgando o solo, né, para afofar a terra. Então ele fala, para a gente se preparando. Lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Aqui a gente finaliza a leitura do Espírito, a leitura do Evangelho. Eu acho que é um tema bem facinho de entender, né? Bem facinho. Eu vou ler as minhas considerações e a gente vai conversando. Então, nesse item do Evangelho, eu acho que tá muito claro, a gente vê bastante a parábola dos talentos, né? Que é onde um homem, pra gente lembrar, um homem, na parábola dos talentos, ele recebe 5 talentos e ele trabalha e multiplica em 10. Um outro, são 3 homens, o outro, ele recebeu 2 talentos, ele multiplica e devolve 4 para o Senhor. E aí um outro que recebeu 1,
ele enterra o talento, não faz nada com aquele talento, né? Não coloca para produzir, não coloca para multiplicar. Daí vem o Senhor, parabeniza o primeiro que multiplicou, parabeniza o segundo que também multiplicou, né? E aí pega o talento daquele que enterrou e passa para aquele que produziu mais. Ficou muito bravo, ficou muito chateado, né, com aquele que enterrou, mas pega aquele talento e passa para quem tem mais, né? Para aqueles que apresentaram uma capacidade maior de crescimento daquele talento, né? Mais do que aquele que enterrou. E esse que enterrou, ele perde a oportunidade de se desenvolver porque ele não soube usar. Aí a gente pode trazer essa parábola, gente, para nossa vida, né? Eu peguei o exemplo, vamos imaginar uma família, né, composta de um pai, uma mãe e, sei lá, 5, 6, 7 filhos, né, de idades diferentes, né, do menor ao maior. Aí tem os filhos mais velhos, que já trabalham, que já produzem, né? E de repente, esse pai que dirige o lar, né? Dirige a casa, decide abandonar a família, decide romper os laços com a família. Daí você vai imaginando quantas pessoas você conhece que já fez isso. Eu tô dando exemplo do pai que abandonou, gente, mas pode ser a mãe também, né? Aí o que acontece? Esse pai, ele teria uma oportunidade gigante de multiplicar os talentos dele com essa família, né? Ele teria uma chance maravilhosa com essa família de multiplicar as suas capacidades espirituais e morais. Como a gente falou lá no início, né? Não estamos falando de coisas materiais, né? Então esse pai poderia produzir e multiplicar o que ele teria para multiplicar da parte da maturidade espiritual dele e moral, passar para todos os filhos. Ele deixou, ele perdeu essa oportunidade. Então, quando ele desiste, ele perde essa oportunidade de crescer com esse grupo familiar, né? Daí, essa família tem que continuar a crescer. Essa família tem que continuar a existir, certo? Quem vai assumir a responsabilidade do talento que o pai deixou? Quem vai assumir? O que tiver mais talento, né? Pode até ser o mais novo, né, gente? Que é o que a gente fala. Nós somos espíritos encarnados dentro de um corpo. Isso não quer dizer que o mais novo não seja mais evoluído espiritualmente do que o mais velho. Coisa que a gente vê muito nas famílias, né? Entre as pessoas. Então, quem pode assumir a responsabilidade? Aquele que tiver mais talento, né? Mas aquele que tem mais maturidade espiritual e toma as rédeas da casa, é esse que vai assumir, né? E o pai que saiu, que foi embora, que abandonou a família, ele perde essas oportunidades de crescimento. Ele perde a possibilidade da convivência, de desenvolver as potencialidades que ele tem. Ele perde, né? Aí volta naquilo que a gente aprendeu lá. Foi Deus que tirou? Não. Não. Somos nós mesmos, né? E essas potencialidades de crescimento que ele teria, que o pai teria, vão ser transferidas e experimentadas
Por quem? Qual desses espíritos, né, que quando desencarnar vai carregar uma capacidade gigante de crescimento espiritual por ter acolhido para si essas responsabilidades que a princípio não era dele? Quem? Né? Esse filho, né, um dos filhos que tinha mais talentos e que falou, né, me passa os seus talentos que eu vou multiplicar, levando para a parábola, né? Me dá os seus talentos que eu vou multiplicar aqui na família. Então, aquele que tinha pouco, não soube, tinha pouco e não soube trabalhar, perdeu a chance. E o que tem pouco vai ser tirado. Mas o que tem muito, mais lhe será dado, né? E isso, gente, acontece, né? O que a gente falou agora, acontece na família, acontece no trabalho, acontece em casas espíritas, né? Em centros espíritas. Acontece em todos os ambientes onde alguém desiste, né? E o outro, sem querer, assume a responsabilidade e cresce espiritualmente com os dons que o outro deixou de fazer. Eu tenho certeza que nesse momento, às vezes, você está se reconhecendo nesse papel aqui. Então, sinta-se orgulhoso. Lembra que a colheita, ela pode começar aqui, sim, mas ela vai ser muito maior do outro lado. E a gente também aprende, né, que é importante a gente lembrar disso, gente, que de encarnação em encarnação, tá, é dado para nós ou é tirado de nós algum talento, né? Então, por exemplo, eu venho com um talento de praticar a caridade nessa encarnação. E eu não desenvolvo, eu enterro. Provavelmente, eu vou deixar de praticar, outros vão fazer no meu lugar, só que eu vou colher isso numa próxima encarnação, né? Essa minha falta de responsabilidade. Posso não colher agora, mas eu vou colher na outra, né? Então, de encarnação em encarnação, ou me é dado ou me é tirado talentos, né? Eu frisei aqui a importância da gente estudar o Evangelho, né? Como os Espíritos falam, trabalhai e estudai. Começar a colocar em prática dentro de casa, com os nossos familiares, o Evangelho, né? Me veio aqui até na mente a pandemia, né? Como a gente foi forçado, a gente foi obrigado a fazer muita coisa dentro de casa com os nossos familiares que a gente não estava acostumado e teve que começar a praticar. Tanta coisa, né? O olhar, como a gente fala, o olhar espiritual para quem mora com a gente, um perdão, né? Um perdoar, um pedir perdão, colocar em prática aquilo que a gente precisa colocar. E repara, né, gente, que na maioria das famílias, isso é interessante, a gente repara muito, né? Que na maioria das famílias sempre vai ter aquela criatura mais espiritualizada, né? E aquele que ainda não despertou pro lado espiritual da vida, né?
que a gente sempre fala, caramba, principalmente com relação a irmãos, né? A gente fala muito, poxa, mas saíram da mesma barriga, né? Mas a gente tem que lembrar que somos espíritos únicos, né? Criados únicos. Cada um traz uma bagagem, né? De uma existência anterior. Então aí você vê que na mesma casa, na mesma família, tem aquele que é super espiritualizado, super preocupado com o lado moral, e aquele outro que passa longe, né? Não acredita em nada. Então, aquele que tem esse despertar, né? Que tem essa visão espiritual diferenciada, ele tem por obrigação, por dever, passar isso para frente, né? Plantar a sementinha do espírito naquele que não tem. Ah, Paula, mas eu tento, é difícil. Tudo bem, você pode ter certeza que uma hora essa sementinha vai dar um fruto. A Luciana pergunta pra gente, e na próxima encarnação teremos nova chance para realizar os talentos que não exercitamos nesta encarnação? Não tenha dúvida, Lu. Sempre vai ter. A gente fala que, a gente aprende, né, que a gente nunca retrograda, a gente sempre ou estaciona na encarnação ou evolui, né? É claro que vocês podem ter certeza que a gente aqui, a gente não está estacionado, a gente está evoluindo, né? Então, cada vez que a gente desencarna, volta para o plano espiritual e a gente vai aprender, a gente vai estudar, a gente vai fazer um novo planejamento reencarnatório, a gente vai voltar com uma outra maturidade espiritual. Então, não tenha dúvida que a gente tem chance sim, sempre para tudo. Para tudo. Lembra que todo espírito, todo, sem exceção, vai chegar a espírito puro, a espírito de luz. Todo mundo. Até aquele irmãozinho que você fala, meu Deus do céu, o que essa criatura está fazendo aqui na Terra? Vai. A passos largos, mas vai. Então a importância da gente estar aqui aprendendo. E não só aprender, colocar em prática, né? Então, como eu falei, se eu tenho esse despertar espiritual, se eu tenho esse talento, eu tenho por obrigação ajudar, plantar essa semente no meu irmão. Meu irmão que eu digo, qualquer um que passar por mim, né? Dar-se-á aquele que tem. Então, se eu faço isso, eu vou ter cada vez mais. Como a gente falou, quanto mais eu estudo, eu aprendo que Deus é uma coisa. Eu lembrei desse fato na semana passada, que a gente ouve muito, não só de pessoas que seguem crenças materialistas, mas de pessoas espíritas também, né? Então, quanto mais eu estudo, eu aprendo que Deus não me tira nada e não vai me dar tudo o que eu quero, né? Só porque Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom, Ele vai me dar o que eu quero. Ele vai me dar isso que eu preciso, né? Ele é bom. Ele é bom, eu sou boa. Eu rezo o dia inteiro, eu fico rezando, eu fico orando. Então, Ele é bom, Ele vai me dar, né? Ou Ele vai me tirar. A gente aprende isso, que não é assim, né? A questão não é o de tirar ou de dar. A questão é que a gente tem que plantar para merecer, né? A gente aprende isso todo dia.
E a gente vai colher o que a gente distribui. O que eu distribuir, eu vou receber. Vai voltar para mim. E saber que a gente, como dizia Jesus, né? Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais, né? Como eu falei para Luciana, a gente vai sim chegar a uma evolução crística, né? A gente vai sim chegar a espírito crístico. Vai demorar muito, mas a gente vai chegar. Mas é a importância da gente estudar, praticar, estudar, praticar. E com relação ao planejamento reencarnatório, a gente tem que entender, gente, que espírito superior, com relação a nós aqui encarnados, eles podem tudo. Eles podem fazer o que eles querem. Óbvio, desde que tenham a permissão de Deus, né? Então a gente tem que entender que quanto mais eu pratico a verdadeira caridade, né, com amor, com gentileza, com carinho, eu posso mudar o meu planejamento reencarnatório. Eu posso mudar. Então, se de repente eu venho com um planejamento de sofrer um acidente e perder uma perna, perder um braço, dependendo de como eu estou agindo, de como eu estou no meu caminho, eles têm o poder de mudar isso. De eu continuar fazendo bem, ajudando, para eu não parar. Né? Da mesma forma que eles têm o poder de aumentar o nosso tempo aqui na Terra. Então, se eu venho com uma... Isso a gente sabe que aconteceu com o Chico, né? Ele veio com um tempo de vida e ele acabou ganhando, a gente fala, a moratória, né? Para ficar muito tempo mais do que ele estava fazendo. Né? Eu já contei um caso aqui para vocês sobre eu não lembro se foi Chico Xavier que conta, eu acho que sim, da história de um senhor de fazenda, que ele tinha os escravos e ele, quando os escravos não fazia o que ele queria, né, ou fazia de uma forma errada, ele passava o braço do escravo me fugiu a palavra agora, aonde e passava o braço do escravo. E então os escravos, ok, todo mundo desencarna, né? E aí esse senhor fazendeiro desencarnou, e quando ele voltou para o plano espiritual, ele viu tudo isso que ele fez, se arrependeu grandemente, né? E ele pede para reencarnar e passar pelo mesmo processo de perder o braço, né? Que é o que acontece, né, gente? É a expiação, né? A gente pede para passar pelo que a gente fez o outro passar. O Jair fala, nossas ações geram agravantes ou atenuantes, perfeito. E daí ele vem com essa programação para perder o braço. Só que aí eu vou ver se alguém conseguir achar esse fato, me fala. Então ele reencarna, só que ele reencarna fazendo muita coisa boa, praticando a caridade de uma forma muito forte. Aí vem a espiritualidade, faz uma reunião, né? Conversa com Jesus
e entram num consenso de que eles vão poupar este homem de perder o braço, porque ele estava fazendo muita coisa em pró do outro, ele estava sendo um co-criador muito grande. Então, mas de qualquer forma, eu me lembro, ele teria que passar por algo próximo. Então, ao invés de ele perder o braço, ele perdeu a mão. Então, foi o atenuante dele. Então, olha que demais, olha que divino isso, né? E aí, para terminar, eu faço uma pergunta para você. Você quer ter paz na vida? Né? Então, a gente tem que estudar e colocar em prática o que a gente aprende no nosso evangelho. A gente tem que multiplicar o nosso pão de cada dia. O que é o pão de cada dia? É o evangelho. São os ensinamentos. Então, dar-se-á aquele que tem. Então, tudo isso que a gente aprende, a gente tem por dever multiplicar e não enterrar, guardar. E a gente vai colher, a gente vai receber cada vez mais. E melhor ainda, além da gente receber aqui, em vida, na terra, encarnado, a gente vai, o nosso caminho para o reino dos céus vai ser mais fácil, né? A gente está a caminho da porta estreita, né? Então, faça sempre o que dá graças a Deus, que é ajudar o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É o meu irmão. Então, a partir do momento que eu estou ajudando, eu estou orientando. E lembra, gente, ninguém veio aqui para salvar ninguém, né? Que eu sei que pode ter muita gente pensando, mas eu tento, eu não consigo. É claro que a gente não pode se prejudicar tentando ajudar o outro. Só que a gente tem que tentar até as nossas últimas possibilidades. A gente tem que tentar, né? Para daí a gente falar, bom, então você caminha aí, eu vou caminhando por aqui. Se você precisar, eu tô por aqui, mas vamos paralelo, né? Também não quero me prejudicar, mas eu tô ali ajudando. Né? Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu filho, não seja o pai, o filho, ou a mãe, ou o irmão, ou o amigo que abandona, né? Que deixa de desenvolver essas possibilidades de crescimento. Porque quando chegar do outro lado, o arrependimento vai ser grande. Vai ter uma nova chance? Vai. Claro que vai, numa próxima existência. Mas não vamos perder tempo, gente. Não vamos perder tempo sabendo o que a gente tem que fazer, não vamos deixar para a próxima. Vamos fazer agora aqui. A próxima a gente vai alçar outros voos. A cada encarnação, a nossa asinha vai crescendo mais, vai aumentando mais de tamanho. É esse o objetivo. Então faz hoje, aqui e agora. Sem preguiça, sem medo, sem ter vergonha de falar de Deus, de falar de Jesus, de falar dos espíritos. Que a gente sabe que as pessoas nós estamos necessitados de Deus, nós estamos necessitados das coisas de Deus. Imagina aquela pessoa que não está próxima de Deus como a gente está. Então não tenha vergonha.
né? Se você achar necessário, pega o evangelho, vai na casa da pessoa fazer o evangelho com ela, lê uma página, ou manda pelo WhatsApp, né? Manda pelo telefone, mas manda uma palavra. Sabe aquela coisa da gente pegar, que nem a gente faz no início do nosso evangelho, né? De aleatoriamente abrir e ler a mensagem? Faz isso para a pessoa que esteja necessitada. Você vai ver a diferença que vai fazer na vida dela, principalmente na sua. Tá bom? Então aqui a gente finaliza o nosso evangelho, mais um evangelho maravilhoso, com a energia de vocês, que a gente sente, né? Essa luz de vocês, essa troca. Batatinha. E multiplica, gente, multiplica tudo que você tem de bom. E o que a gente tiver de ruim, de pesado, né, a gente guarda e tenta transmutar, tenta transformar, né? Que a gente tem, todo mundo tem coisas pesadas, coisas ruins, né? Então a gente tenta trabalhar isso e tirar cada vez mais de dentro do nosso coração e dar espaço para as coisas boas e pôr para fora, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração de encerramento. Fecha os olhos, sente essa energia que sai de dentro de você. Deixa essa luz bem forte, bem clara da espiritualidade entrar pelo topo da sua cabeça, que é o seu chakra coronário. Deixa essa luz preencher todo o seu corpo. E sinta a gratidão dos espíritos de luz que estão aqui com a gente. Que a gente possa desenvolver todas as nossas capacidades de fazer o bem, nossas capacidades espirituais e morais, que a gente possa multiplicar, Senhor. Que a gente faça a nossa parte, a nossa tarefa, da forma como o Senhor deseja. Que a gente possa colocar o Senhor, os seus ensinamentos, à frente de tudo que a gente faça, de tudo, tudo. E que a gente sinta a vida de uma forma mais plena, que é a forma espiritual, porque a gente sabe que o corpo é perecível, a gente sabe que o que a gente vai levar para o outro lado é a nossa bagagem moral e espiritual. Agradecemos aos espíritos amigos que fluidificaram as nossas águas, limparam o nosso lar, fizeram os passes e curas. E com esse combustível, a gente vai atravessar mais uma semana de glória com Jesus na frente. Finalizamos nosso evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja sempre. Que assim seja. Obrigada, gente. O nosso evangelho tá salvo, tá? Aqui no Instagram e no YouTube. Pratiquem. E a gente já encontrou a paz. Mesmo que venham sofrimento, mesmo que venha tristeza, a gente vai saber
passar de uma forma mais leve e mais rápida. A gente não vai ficar sofrendo por tanto tempo. Pelo contrário, tá bom? Então, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Amo vocês. A gente tá junto nessa caminhada, aqui e do outro lado. Tá bom? Ótima semana, gente. Um beijo.